Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande fazer parte nessa tarde aqui desse projeto com todos vocês. Meu nome é Robério, sou professor de matemática, amigo do coordenador aqui do curso, professor Fábio Frota. Cadê o Fábio? Fábio. Palmas pro Fábio, pessoal. Galera, é o seguinte, eu vou passar um vídeo para vocês, rapidez, dura uns 7 minutos, daqui a pouco a gente conversa, tá legal? Pode começar. Vou mostrar uma história, especialmente desse país que não investe quase nada na educação, e só a educação vai salvar o Brasil. Vocês vão ver como é superação, ou o que é superação. A Milisa Souza descobriu essa história. É em Jaboatão dos Guararapes, a 18 quilômetros do Recife. Olha onde fica Jaboatão. Você vai ver onde mora essa figura que a gente vai mostrar para vocês. Ele tem tudo contra, absolutamente nada a favor. É numa pequena propriedade da família. A renda da família é de R$140, 158 do Bolsa Família. Não tem fogão, não tem geladeira. A luz é precária, você tá dando para você perceber aí. E esse cara, o pai, a mãe e mais o irmão, olha aí. Banheiro é do lado da cozinha, você vê, não tem nem porta, não tem separação. Você vê, dentro dessas condições, as mais humildes, as mais pobres, têm livro. E a partir dessa imagem, dessa estante, você vai ver que história. A história do Esaú da Silva Santos. Esse cara anda 30 minutos a pé. Está chegando aqui. Ora, meu, já está à vontade, já entrou aqui até sem chamar, tá vendo? Olha essa fera. Esse cara, ele anda 30 minutos a pé, 1 hora no primeiro ônibus e 30 minutos no segundo ônibus. E em 2006, com 16 anos de idade, ele entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Pernambuco em primeiro lugar. Bicho. Sem fazer cursinho. Olha que loucura. Ele já está no 3º semestre. Olha a reação da galera aqui. No mesmo ano, ele entrou nas faculdades de Engenharia Química e de Farmácia. Você sempre foi bom aluno? Eu sempre gostei de estudar. Agora, o meu desempenho foi legal. Eu sempre me dei bem nas notas. Foi legal, bicho? Que isso? Você está em primeiro lugar? Assim, eu sou uma pessoa... Eu não sou muito ligado a essas coisas. Eu sou uma pessoa modesta. Mas eu gostei muito das minhas conquistas. Isso é fruto de muito esforço. Eu sempre fiz muito esforço para estudar, mesmo nas condições precárias. Minha família sem muita condição. Imagine a condição. A família, na verdade, a renda familiar é de R$138. A renda vem da mãe dele, que trabalha como vendedora da Avon, 58 da renda da família, e o pai, que tem ali uma pequena horta para cultivar e principalmente dar a comida para ele e para o irmão dele, de 19 anos, que está no curso de Ciência Social. Afinal, como é que teu pai e tua mãe têm essa consciência de que o estudo, parece que eles fazem tudo, pode passar fome, não pode deixar de estudar? Minha mãe sempre deu apoio para a gente. Minha mãe foi que ensinou a gente a ler. E o meu pai, apesar de não ter estudado muito, o meu pai sempre permitiu que a gente estudasse, sempre incentivou também a gente no estudo e nunca deixou que a gente trabalhasse. Isso foi o mais importante. Olha que coisa incrível. Quando a coisa mais é diversa, o pai e a mãe, com tudo contra, fizeram o seguinte: a obrigação que vocês têm é de estudar. E eles fazem o diabo para conseguir. Olha o que eles falam. Sempre dei prioridade à educação. Diante de todas as dificuldades, nunca quis que os meus filhos trabalhassem. Quando ela chegou aqui, nesse lugar, não tinha nada. Nada, o barraco caindo. E quando não tinha o que dar a eles para eles estudar, eu dava caldo de cana de manhã cedo.
Eu sei que a situação era difícil, mas também no colégio, uma vez por outra, tinha merenda, né? Certa vez a gente estava com uma casa de madeira caindo, com cupim entrando água. E a gente sofreu muito, 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 muito. Mas nada disso impediu que Esaú estivesse sempre coladinho nos livros, devorando os livros como traças. Com isso aí, ele foi crescendo nos estudos, terminou o 2º grau e ingressou na faculdade através do vestibular. E passou em primeiro lugar, viu? Quando você passa para medicina, aí eu botei você no braço e você, não, pô, você não vai aguentar não. Mas aí eu peguei, botei uma forcinha, botei você no braço, saí pulando, gritando, é medicina, é medicina. Eu quero sim que Esaú conclua o curso dele, se dê muito bem, trabalhe e tenha uma vida bem diferente daqui. Infelizmente, nós não podemos proporcionar para ele. Aí vocês vejam que uma criança que é filho de casal humilde, que mora num lugar de difícil acesso, como esse, que faz um curso tão puxado como é a medicina, ele é o exemplo. Você deu para mim o que toda mãe sonhava. Eu sei que aqui nesse público, né, tem algumas pessoas que já me conhecem. Tem vários alunos aqui que já assistiram minhas aulas lá na Assembleia Legislativa e esse vídeo eu já cheguei a passar lá também. Eu queria dizer uma coisa para vocês, porque a grande maioria de vocês não estava presente quando eu falei isso lá. E eu acho importante. Uma história como essa, a história do Esaú da Silva Santos, que vocês acabaram de ver, é uma história que talvez seja a sua história. Quantos de vocês que estão aqui, que também passam por dificuldades, por privações na área financeira, quantos de vocês aqui passam por situações complicadas? Mas o primeiro passo para você conseguir, para você conquistar, para você crescer, para você avançar, para você prosperar, para você explodir, o primeiro passo é esse, é você estudar. Galera, para quem precisa, as pessoas quem não é rico, quem é pobre, tem que estudar. Eu estudei com pessoas que eram riquíssimas. Eu não fui rico, nunca fui rico, mas eu estudava com filhos de donos de construtoras. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, com bolsa, e estudei com filho de dono de construtora. O cara tinha televisão dentro do banheiro da casa dele. O cara tinha banheira, tinha televisão, tinha ar-condicionado dentro do banheiro. Tamanha a riqueza do cara. E aqueles caras, eles precisavam estudar pouco, porque eles já eram ricos. Mas a gente que era pobre, a gente tinha que estudar mais, cara. Enquanto ele sentava 2 horas para estudar, eu sentava 8 horas para estudar. Ficava sentado 8 horas. O sucesso da vitória, pessoal, o sucesso da vitória está no estudo, galera. Vocês têm que estudar, vocês têm que se dedicar, vocês têm que entender que o sucesso para uma pessoa, ele só vem se você estudar, se você se dedicar. Só existe um lugar na terra onde o sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário. Apenas no dicionário o sucesso vem antes do trabalho. Que esse vídeo que vocês viram, essa história que vocês viram, tenha servido de incentivo para vocês.
E eu quero dizer para vocês que vocês estão no rumo certo. Se dediquem, se esforcem, que Deus vai abençoar a vida de vocês. Vamos começar? Pode começar. Valeu, galera. Nós temos aqui cerca de 50 minutos para falar um pouco sobre estatística. Estatística é um assunto muito amplo. A gente vai falar hoje um pouco sobre gráficos. Gráfico é um assunto... Beleza, obrigado, hein? Gráfico é um assunto que cai na prova do Enem como água em dia de chuva. Cai gráfico na prova de matemática, cai gráfico na prova de geografia, cai gráfico na prova de história, cai gráfico em tudo que é prova. E a gente precisa saber ler um gráfico, precisa saber calcular algumas coisas. Então, foram selecionados 10 problemas, não vai dar para eu resolver os 10 problemas por causa do tempo, mas eu vou escolher os principais problemas. Nós vamos começar pelo problema de número 1, é um problema simples, página 45, página 45, primeiro problema, Enem de 2003. O tempo que o ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico abaixo o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial no período da manhã. O gráfico é o seguinte. Bom, pessoal, então nesse gráfico aí, olha o que é que vocês estão vendo, ó. Se você prestar bem atenção, o que significa esses 6 horas no eixo horizontal? Os 6 horas, ele corresponde no eixo vertical ao tempo 50 minutos. Vocês estão vendo aí, ó? Significa o seguinte, que se o ônibus sair 6 horas do terminal, ele demora 50 minutos para fazer uma viagem. Ele demora 50 minutos para fazer uma viagem. Se ele sair, por exemplo, ó, que horário é esse aqui? Às 8h10 da manhã, se ele sai às 8h10 da manhã, ele demora 110 minutos para fazer a viagem. Quer dizer, quanto mais tarde ele sai, mais no caso aí ele vai demorar, porque o trânsito já está bem complicado. Então, o que é que ele pergunta? De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até às 10h30 da manhã, ao ponto final dessa linha, ele deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, a que horas? Então você tem as alternativas, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu desenhei o gráfico novamente, ó, e eu quero chegar às 10h30, não é isso? 10h20? 10h30, né? Ele quer chegar às 10h30 da manhã, ó. Então, que horas ele precisa sair, que horas ele precisa pegar o ônibus para poder chegar às 10h30 no ponto? Por exemplo, se o cara sair 6 horas da manhã, ele vai demorar 50 minutos. Ora, mas ele quer chegar às 10h30. Se ele sair 6 horas, ele vai chegar às 6h50. Então, ele não vai sair 6 horas, ele vai sair bem depois. Por exemplo, se ele sair 7 horas da manhã, ele vai demorar quanto tempo no ônibus? 70 minutos. Se ele sair, se ele sair 7 da manhã, ele demora 70 minutos. 70 minutos é 1h10. Se ele sair 7 da manhã, ele vai chegar às 8h10. Então ele tem que sair mais tarde. Qual horário seria o mais conveniente para ele sair? Quem me responde isso? 9 horas, vamos ver. Alguém falou 9 horas. 9 horas, ele demora quanto tempo se ele sair 9 horas? Se ele sair 9 horas, o tempo dele está entre 80 e 90 minutos, é isso? 9 horas... Ele está entre 90 e 100 minutos. Suponha que são 90 minutos. 9 horas
90 minutos depois daria 10h30. É isso? A leitura está certa? É porque está muito pequeno isso aqui no gráfico, né? 9 horas, mas ó, observe o seguinte, 9 horas, ele está entre 90 e 100 minutos. Você não sabe precisar o tempo certo, o horário certo que ele vai demorar. Não dá para precisar. Vamos voltar para 8h50. Se ele sair às 8h50, ele demora quanto tempo na viagem dele de ônibus? 100 minutos. Se ele sair às 8h50, ele demora 100 minutos. 100 minutos é exatamente 1 hora e 40 minutos. Então, se ele sair às 8h50 e eu contar mais 1 hora e 40 minutos, vai dar exatamente 10h30. Se o passageiro tomar o ônibus às 8h50, a viagem durará 100 minutos, ou seja, 1 hora e 40 minutos, e ele chegará ao ponto final exatamente às 10h30. Então, para algumas pessoas que falaram, Robério, se ele sair 9 horas, nós não sabemos ao certo se ele vai demorar isso. Tá legal? Então, a resposta desse problema vai ser a letra E. A letra E, às 10 horas e 30 minutos ele chegará, se ele sair às 8h50.